Vamos lá. Vou deixar filmando ali que eu vou fazer uns flashzinhos para divulgar depois. Boa noite. Tudo bem com vocês? Foram para a confraternização, eu vi, né? Todo mundo lá aproveitando. E eu passei por lá, eu estava no Farol, na praia. Passei e disse, será que é a confraternização deles? Tinha um carro da TAC na frente, né? Aí eu disse, é capaz de... Foi legal? Foi bom? É bom, né? Quando chega essa época, época boa. E a semana de vocês? Preparados para o Natal? Não? Vocês vão fechar aqui quando? Sexta e volta quando? Segunda. Ah, não fecha, né? Ah, vocês têm que dar assistência, né? Tem plantão aqui, como é? Suporte? Nos feriados, em escala. Aí vocês fazem online em casa, como é? Não, depende. Tipo assim, mas tem um horário, né, de suporte? Ah, tá. No horário da escalar, só alguns trabalhos. Isso aí. Tudo bem. Então chegamos ao nosso quarto e último encontro. Passa muito rápido, mas é bom porque é uma soma de aprendizados. E o que a gente faz aqui é ajudar vocês com o conhecimento, com o treino, mas acima de tudo é importante que vocês coloquem em prática o que a gente está trabalhando aqui, porque às vezes os frutos não vêm de imediato, a gente precisa exercitar. E a comunicação é uma habilidade que a gente exercita, a gente vai aprendendo constantemente. Eu também estou aprendendo constantemente. A questão é, que eu sempre coloco assim na minha vida, é ser um pouco melhor a cada dia. Se você for 1% melhor todos os dias, quanto você vai ser melhor no final do mês, no final do ano? Errar faz parte da nossa trajetória. A gente precisa ter uma insatisfação positiva, que é diferente de uma insatisfação negativa. Insatisfação negativa é aquele cara que só reclama, que acha que tudo está ruim, que acha que é uma pessoa péssima, que acha que nunca nada vai dar certo, está insatisfeito com tudo de uma forma negativa. Mas o insatisfeito positivo é aquele que sempre acha que pode melhorar. Hoje eu fiz bem, mas amanhã eu posso fazer um pouquinho melhor. Depois eu posso fazer um pouquinho melhor. Eita, hoje não foi legal, mas tudo bem. A gente precisa aprender com o processo, né? Se conhecer, se perdoar às vezes, porque é necessário, a gente nunca vai acertar todas, isso é impossível, ninguém no mundo. Somos seres humanos, a gente vai ver até um pouquinho disso hoje. Nós temos vieses, temos falhas, e está tudo bem, está tudo bem. O importante é a gente sempre querer um degrauzinho a mais, um degrauzinho a mais. E assim, nunca se comparar com ninguém, porque aquele que se compara já perdeu. E hoje a gente está numa realidade onde a própria internet, que é o trabalho de vocês, é um meio de comparação assim muito alto. Pessoas entram em depressão, ansiedade, estresse, porque no mundo da internet tendem a se comparar com outras pessoas que às vezes estão no processo um pouco mais adiantado do que nós, vivem outras realidades e aí começam a se frustrar, começam a se entristecer e por aí vai. Então a gente nunca deve se comparar. Às vezes, ter uma pessoa ou outra como uma referência, uma inspiração, é até legal, mas nunca como meta de competição, de comparação. Isso é para a vida de vocês, tá bom? Eu vou começar contando a história, que é um conto indígena, que diz o seguinte: havia uma tribo que de repente apareceu. Ah, tá bom.
Passar o trem. Ele passa na hora da história toda vez que eu tô com. É, é. Isso é grande. Vamos lá. Vou começar do início, né? Havia uma tribo bem distante e nessa tribo, de repente, apareceu um índiozinho lá revoltado, com raiva da vida, com raiva de tudo, e só vivia triste, infeliz. Quando de repente esse índio ele foi se encontrar com o chefe da tribo, o ancião lá, e aí o chefe da tribo chegou assim para ele: "Ah, o que foi que está acontecendo com você?" E aí o índiozinho falou: "Ah, nada, estou revoltado da vida, isso, aquilo, outro, não entendo, porque a vida é assim, isso, aquilo, outro", uma insatisfação negativa, como eu falei para vocês. E aí o chefe chegou e falou para eles o seguinte, pro índiozinho, né? Garoto, dentro da nossa cabeça existem dois lobos. Um é alguém que valoriza a compreensão, a empatia, que sabe entender as pessoas, que diante de uma situação difícil consegue discernir qual a melhor atitude a tomar, que consegue pensar antes de falar, antes de agir, que é paciente, que gosta de conhecimento, que tem atitude, que é uma pessoa resolvida, feliz. E existe outro lobo, que é o lobo da insatisfação negativa. É aquele que é revoltado com tudo, que com tudo se ira, que qualquer coisa que uma pessoa fala, ele responde à mesma altura, que não sabe lidar com as suas próprias emoções, que não sabe lidar com o outro, que é uma pessoa rancorosa, que é uma pessoa que não tem empatia pelo outro. E eles estão em constante briga na sua cabeça. E aí o garotinho perguntou assim: "Tá, mas quem é que vence? Quem é o que vai vencer essa briga?" E aí o chefe falou o seguinte: aquele que você alimentar mais. Aquele que você alimentar mais. E é assim, gente, isso é um conto, mas de fato, inclusive neurologicamente, eu já até conversei com vocês sobre isso, que existem dois sistemas, um emocional e um racional. Um que é bom, um que não é tão bom assim, mas que estão em constante funcionamento os dois. E aquele que a gente mais alimenta, aquele que a gente mais valoriza, é o que vai vencer. Isso é dia a dia. Quem tem bichinho de estimação sabe que a alimentação é dia a dia. E é como eu falei para vocês no início. É dia após dia. É sempre querendo acertar, sempre tomando atitude para ser melhor a cada dia. Existe o nosso mundo de hoje, vocês sabem, que é um mundo diferente. E principalmente a partir da pandemia para cá, o mundo mudou. Mudou bastante. Antes da pandemia, antes de 2020, existia um conceito de mundo que é chamado de VUCA, que é uma sigla ou um acrônimo, né, em inglês, onde alguns filósofos eles fizeram essa sigla baseado no que o mundo vivia naquele momento. Ou seja, era um mundo, né, ali após a Guerra Fria de 1980 até o ano de 2020, o mundo ele era VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Volátil porque estava em uma mudança,
estava em avanços. Ele era um mundo incerto, porque ninguém sabia o que de fato iria acontecer. Complexo e ambíguo. Mas era um mundo mais ou menos delineado da seguinte forma: as empresas que tivessem bons profissionais, que detivessem o conhecimento, que soubessem falar inglês, que soubessem de informática, disso, daquilo outro, que tivessem um contato internacional, eram as maiores empresas. E era mais ou menos, era um mundo complexo, mas era um mundo mais, digamos assim, voltado em uma única direção. Tinha mais ou menos uma receitinha para ser uma grande empresa. E após 2020, outros filósofos também, né, isso foi nos Estados Unidos, sempre sai de lá essas ideias, definiram o mundo, viram que o mundo não era mais o mesmo. Primeiro viram que o mundo ele se tornou um mundo frágil. Por que frágil? Porque a própria pandemia mostrou que um vírus foi capaz de fechar tudo. O mundo se fechou. Os países, de alguma forma, entraram em um colapso econômico, cultural, principalmente de saúde, político, e as pessoas se fecharam por causa de um vírus. Então o mundo se tornou frágil. Isso aconteceu em 2020, superamos, mas isso pode acontecer depois. Deus queira que não, né? Mas isso pode voltar a acontecer. Estamos em um mundo frágil. Estamos em um mundo totalmente ansioso. Totalmente ansioso, onde as pessoas têm ansiedade, né, como algo já quase que normal da vida delas. E eu me incluo nisso também. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e luto com isso constantemente para viver o presente, viver o hoje, mas não é fácil. Por quê? Porque tudo se tornou rápido demais. Tudo se tornou, a velocidade de tudo ficou ultra mega rápido. Vocês entendem isso bem melhor do que eu. Tudo hoje tem que ser ultra mega rápido. Meu filho hoje estava reclamando comigo, disse, pai, meu celular às vezes fica 3G. Ele fica oscilando de 4G, 3G, isso é normal? Isso é normal. É porque às vezes fica lento. 3G antigamente era né? Tecnologia 3G. Hoje o 4G já é ultrapassado, que já tem 5G. Aqui não tem, mas quando você vai ali para Floripa, já tem, né? As grandes cidades já tem sinal 5G. E daqui a pouco vai ter um 6G, 7G, e olhe lá. Então, a velocidade que tudo caminha, nossa, é algo tremendo. E isso influencia no comportamento das pessoas. É importante que vocês saibam, o que é que isso vai me ajudar, Alexandre, na minha vida? Tudo, porque é o trabalho de vocês. Vocês lidam com algo que hoje é uma necessidade das pessoas. Né? É um mundo hoje não linear, ou seja, é um mundo que não tem uma direção certa para onde vai. Antes era complexo. Complexo é algo difícil de entender, mas que com conhecimento se entende. Não linear significa que não é algo que tem uma direção certa. Hoje está indo para cá, amanhã está indo para cá, amanhã está indo para cá. E por aí vai. E, por último, incompreensível. Incompreensível. As pessoas estão cada vez mais, as empresas, o mercado, a única coisa que a gente sabe que, de fato, é o que está movendo o mundo hoje é a tecnologia. E a tecnologia no sentido de que as pessoas estão extremamente dependentes da tecnologia, da velocidade. E como a gente vai lidar com isso? Boa noite. Como a gente vai lidar com essa fragilidade? Melhorando a nossa capacidade e resiliência. Melhorando a nossa capacidade e a nossa resiliência.
Capacidade é nos capacitando. É fazer o que vocês estão aqui fazendo. Conhecimento muda o tempo inteiro. E as pessoas, hoje, é importante dar mais uma informação para vocês. As pessoas estão com a internet tão, assim, conectadas de fato à vida delas, que a própria capacidade de memória nossa está, não vou dizer perdendo, mas as pessoas estão terceirizando a memória, terceirizando coisas que antigamente se fazia corriqueiramente na tecnologia, no smartphone, na internet. Quando você quer saber de alguma coisa, você não vai lembrar o que você estudou, você não vai lembrar, você vai ali no Google, você vai no chat GPT, que faz tudo hoje, faz livro, faz trabalho, faz uma, né? Faz programas. Vocês usam aqui de alguma forma. Mas a inteligência artificial está explodindo. Então, para vocês entenderem o quanto isso, as pessoas estão dependentes disso. Entendendo isso, vocês vão conseguir compreender melhor a demanda do cliente e ajudá-lo da melhor forma possível. O que era antes, por exemplo, uma reunião online, um curso online, que era uma coisa que algumas pessoas faziam, hoje é quase totalitário. Quase todo mundo faz um curso online, quase todo mundo faz uma faculdade, faz reuniões. Eu, antes da pandemia, não sabia nem o que eu nunca tinha feito live na minha vida, já tinha feito algumas reuniões, mas muito poucas. Hoje em dia isso faz parte, né? O quanto mudou a vida das pessoas. Então, essa ansiedade vai, como a gente pode lidar? Melhorando a nossa capacidade de empatia, de atenção plena, a não linearidade, análise do contexto e adaptabilidade. Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Tchau. Não existe receita de bolo. Eu jamais iria chegar aqui para vocês com uma cartilha dizendo como deve ser o processo disso, se fala isso, fala isso. Não dá, porque o mundo hoje ele é não linear. Eu preciso capacitar vocês nessa não linearidade a lidar com cada caso, né? Analisando o contexto, analisando a pessoa, analisando o fato e se adaptando às situações. E, por último, essa incompreensibilidade, melhorando a nossa transparência e a nossa intuição, que é algo que só nós temos, que a máquina nem a inteligência artificial ainda não faz. Ter a nossa intuição humana e ter transparência em tudo que a gente faz. O ser humano, ele é como se fosse um iceberg. Tem o lado consciente, onde a gente tem os nossos pensamentos, a razão, planejamento, organização. Tem um lado subconsciente ou pré-consciente, onde a gente guarda as nossas lembranças, fundamentos, memórias que a gente pode acessar. Né? E tem um lado bem mais profundo, que é chamado inconsciente, onde a gente tem as nossas dores, as nossas angústias, tristezas, felicidades, aquilo que há de mais profundo no ser humano. E nós somos o conjunto disso aqui tudo. Algumas coisas a gente consegue dominar, outras não. E a partir disso, o tema da aula de hoje é entender como o ser humano ele age com esse viés inconsciente. Existe algo que a gente chama viés inconsciente, que é o quê? A forma que as pessoas tomam decisões e nem sabem por que estão tomando decisões. Eu já falei para vocês que a maioria das nossas decisões são guiadas pela emoção. Mas por que a gente toma certas decisões? Sabendo disso, vocês vão ter mais
conhecimento para lidar com essas situações, para lidar com se adaptar a essas situações diversas. Então, vamos entender. Esse vídeo aqui eu vou passar para vocês depois no grupo, mas é um videozinho rápido, 2 minutos, só para vocês entenderem o que é viés inconsciente. Você já se perguntou como você toma decisões? A maioria de nós gostaria de pensar